João capítulo 15, a partir do versículo 15, João capítulo 15, a partir do versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. As 4 palestras nascem dentro desse trecho, né? E talvez elas se entrelacem. Haja vista o mesmo contexto, mas esse reforço de ideias com certeza vai ser produtivo. Eu vou ficar com a primeira metade aqui do versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Como o irmão cantou aqui, ele falou, né, o hino da amizade com Jesus, porque o tema da primeira palestra é justamente Jesus, o nosso amigo. E tudo isso aqui está acontecendo naquela noite que a gente conhece Jesus com os seus apóstolos, né, na noite que antecede a sua prisão e a sua paixão. Ele está ali tomando o último jantar da Páscoa e para os apóstolos ele diz essas palavras. A falar sobre amizade, até também outra coisa que eu tive ali, acabei comentando com os irmãos, a gente conhece alguns assim de vista, mas que a gente nunca viu, né, dos irmãos. Poxa, conhece da onde? Conhece das redes sociais. O Marcão falou, esse aqui é meu genro. Eu falei, eu sei. Poxa, mãe, você nunca viu ele? Mas eu vi a foto do casamento da sua filha. Então, quer dizer, eu já sei que a filha dele casou, já conhecia a fisionomia dele, do rapaz, e agora tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então, muitas relações de amizade estão sendo feitas aí via redes sociais. Mas muitas dessas relações de amizade extremamente superficiais, né? Muitas delas. Às vezes uma pessoa, ela vê que você tem um interesse em comum com ela, ela te manda lá um convite de amizade, né? E aí cada um decide o que vai fazer com isso. Eu geralmente prefiro aceitar aqueles que de fato eu conheci, né? Ou que pelo menos são irmãos em Cristo. Mas uma afinidadezinha só, vamos se conhecer primeiro, né? Para eu depois não ficar sendo bombardeado por uma opinião de uma pessoa que eu nem conheço. Mas a amizade que Jesus menciona aqui, em capítulo 15, nesse verso 15, não é uma amizade desse nível. Quando Jesus fala para os seus apóstolos que agora eu vou chamar vocês de amigos, não é porque ele te enviou um convite lá no Facebook ou no Instagram. Ele realmente estabeleceu um elo com os seus discípulos. Eu não quero apresentar aqui um estereótipo do que seria uma amizade, né? A amizade ela tem que ter isso, isso. Não, a proposta não é essa. Mas eu quero evidenciar os valores que Jesus exaltou aqui, valores esses que deram sentido, né? Sentido nesse novo relacionamento que Jesus abre com os seus apóstolos. Eu quero olhar para as coisas que Jesus enumerou. Ele olhou algumas coisas importantes e falou, bom, a partir de agora a nossa relação mudou. E é para esses valores, então, que eu quero pensar. A amizade apresentada por Jesus poderia ser analisada de várias perspectivas. Você poderia dizer assim, puxa, por que Jesus e os apóstolos se tornaram amigos? Será que dá para analisar isso de uma perspectiva social, vamos dizer assim? Será que Jesus e os apóstolos eram vizinhos, moravam perto? A maioria deles realmente morava na Galileia, mas entre Nazaré e Cafarnaum, entre Nazaré e Betsaida, a distância era grande. Então, eles não eram vizinhos, não foi um oportunismo social que levou Jesus a se tornar amigo dos seus apóstolos. Talvez eles nem se conhecessem, né? Todos eles, exceto os que eram irmãos e os que eram sócios ali na pescaria, mas talvez eles não se conheciam, não foi um fator social que culminou nessa amizade. Eles não eram, muitos deles não exerciam a mesma profissão, tinha pescador, tinha construtor, tinha cobrador de impostos, tinha revolucionário, tinha cada um fazendo uma coisa. Então,
Qual que é a visão que eu olho para enxergar essa amizade deles? Não é uma perspectiva social. Não foram também aspectos humanos, do tipo assim, Jesus tinha um interesse parecido com o deles. Né? Porque Jesus era um homem diferente. Jesus não tinha interesses como os outros. Jesus olhava e priorizava coisas que as outras pessoas não priorizavam. Então, com certeza também, não foram aspectos humanos que estabeleceram essa amizade. Nem sociais, nem humanos. Não houve nenhum tipo de identificação entre eles, como às vezes é com a gente. A gente se torna amigo daquelas pessoas que têm um interesse em comum com a gente. Você gosta de futebol, o cara gosta de futebol, vocês acabam estabelecendo uma amizade. Você gosta de alguma coisa, a pessoa gosta também, vocês podem se tornar amigos pelas afinidades. Mas não era esse também o caso de Jesus. Porque as prioridades de Jesus, os interesses de Jesus, ainda precisavam ser passados e ensinados para os apóstolos. Então eu quero dizer e fazer uma primeira afirmação que a amizade entre Jesus e os seus apóstolos, ela é firmada por aspectos divinos, não sociais, não humanos. A amizade de Jesus que ele está fazendo com os seus apóstolos não é como a amizade que nós fazemos na rua, no ponto de ônibus, na fila do mercado, com aquele colega de trabalho ou com as pessoas nas redes sociais. Não, a amizade dele não era assim. E ela começa justamente no fato dele dizer, no verso 16, que não foram vocês que escolheram a mim. Pelo contrário, eu escolhi vocês. Não vou entrar nisso porque esse é tema de uma outra palestra aqui. Mas a evidência de que a amizade de Jesus com os apóstolos não era corriqueira é porque a escolha foi pessoal e específica de Jesus. Jesus declara essa nova condição. Ele tem a iniciativa de dizer. Não foi Pedro que bateu nas costas e falou: Jesus, você é meu amigo. Jesus disse para ele. Jesus disse para os outros: agora eu chamo vocês de amigos. E ele faz isso, entre outros fatores, revelando tudo o que ele ouviu do Pai. Que eu também não vou abordar esse tema, porque ele está na próxima palestra. Então, como que eu vou trabalhar essa questão da amizade de Jesus com os seus apóstolos? Não é que eu vou tirar ela do contexto, mas eu vou tentar avaliar o contexto anterior. O que acontece logo antes que permite Jesus dizer essas palavras? Pensa no Evangelho de João como um elo de ligação entre o pai e o filho. Né? E o que João queria, a proposta dele justamente era mostrar que Jesus era divino. Essa era a questão de João escrevendo seu Evangelho no final do primeiro século, com a entrada daquelas novas ideias. João quer mostrar que Jesus é Deus. E o Jesus que se apresenta no Evangelho de João, ele está sempre em igualdade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eles estão sempre lado a lado. E o que Jesus está fazendo agora, chamando os seus apóstolos para essa amizade, ele está envolvendo os seus seguidores nesse elo que existe entre ele e o Pai. Então Jesus e o Pai estão num círculo perfeito de harmonia. E agora Jesus chama os seus apóstolos para fazer parte desse grupo seleto de amigos. O irmão que fez a abertura, ele leu, e eu queria retomar João capítulo 12. Não estava no meu pensamento, mas eu anotei, João capítulo 12, versículo 26. É mais uma prova de que Jesus faz essa apresentação no seu evangelho, no evangelho de João. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, aquilo que você faz por Jesus, o Pai está nessa relação. E aquilo que o Filho faz pelo Pai, visa o discípulo na sua relação. E aquilo que Jesus faz pelo discípulo, visa o Pai nessa relação. Então, eles estão em harmonia. Eu vou ler 3 textos aqui, dentro aqui desse contexto de João, só para fixar isso. Olha aí no capítulo 15, verso 9 e 10. Logo antes da nossa leitura, vamos chamar assim, oficial, né, do encontro, João capítulo 15, versículo 9 e 10. Olha aí como fica clara essa questão. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. A relação do Pai com o Filho, ela se estende agora e o discípulo é envolvido nesse elo. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai
e no seu amor permaneço. Você obedece Jesus, você está no amor dele, porque Jesus obedece o Pai e está no amor dele. Você foi envolvido agora nesse elo desse relacionamento. Olha no capítulo 16, versículo 27. Tem muitos outros aí, mas eu selecionei um verso dentro de cada capítulo. João 16, 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Nós cremos, os apóstolos acreditaram em Jesus. E isso trouxe o amor do Pai sobre eles. João capítulo 17, olha o versículo 21. Esse é mais conhecido nosso. A fim de que todos sejam um, falando dos seus discípulos. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade de Jesus com o Pai, agora os discípulos são convidados a ser participantes nessa relação. Olha o versículo 26 ainda de João 17. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Acho que ficou claro o que João está tentando trazer à memória, 60 anos depois, escrevendo essas palavras que Jesus proferiu. Jesus queria demonstrar que aquela relação da divindade, que aos olhos humanos é algo inalcançável, agora o seguidor de Jesus está sendo integrado nessa relação. Ele está sendo colocado para participar. Você quer participar de um grupo difícil de entrar, eu não sei qual que é que você sonha em fazer parte, né? Puxa, eu queria fazer parte daquele grupinho lá. E as pessoas, para poder fazer parte dos grupos, elas topam qualquer coisa. Mas Jesus chama a gente e permite que a gente participe desse grupo, que era impossível entrar, que não tinha acesso, era inacessível. Você ia fazer o quê para se tornar um amigo de Jesus ou de Deus? Então a iniciativa vem dele e nós somos colocados nesse elo. Jesus vai estabelecer, como eu falei, não por questões sociais nem humanas, mas divinas, essa relação de amizade. E ele sustenta ela pelo menos em 3 pilares. Versículo 14, 15 e 16. Ou melhor, 13, 14 e 15 aqui. João capítulo 15, verso 13, 14 e 15. Eu chamaria de 3 pilares que sustentam a amizade de Jesus e dos seus apóstolos. Ele diz no versículo 13, João 15, 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse é o primeiro pilar da verdadeira amizade que Jesus está estabelecendo com os seus apóstolos. Gesto genuíno, autêntico de amor. E aqui ele está falando do alto sacrifício que ele ia realizar. Ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. Jesus vai provar isso na prática. Jesus, se você pensar naquela época, Jesus era para eles um senhor. E que senhor daria a vida pelos seus servos? Nenhum. Mas Jesus vai dar. Jesus era para eles um rabi, um mestre. Que rabi daria a vida pelos seus discípulos? Nenhum. Mas Jesus vai dar. Então ele diz, ele é o verdadeiro senhor, ele é o verdadeiro mestre, ele é o verdadeiro amigo. Dar a vida, se doar, se dedicar, morrendo ou durante a vida, porque Jesus não dá a sua vida somente na cruz, ele dá toda ela aos seus discípulos. Ele se esvazia da sua glória, ele entrega tudo que ele tem em favor daqueles que vão crer nele. E isso dá muito sentido lá naquela frase de Jesus que está no livro de Atos, que diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus está dizendo isso, que aquele que dá a vida, esse prova o verdadeiro amor pelos seus amigos. Esse é o primeiro pilar da amizade de Jesus. O segundo pilar, versículo 14. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. O segundo pilar é uma postura de obediência. Existe um gesto de amor genuíno que consolida essa amizade, mas existe também uma postura de obediência. Porque a amizade com Jesus, ela é uma via de mão dupla. Não é aquele tipo de amizade em que eu só recebo. É fácil gostar de quem nos faz o bem, de quem nos provê coisas, nos dá presentes, e a gente não precisa fazer nada em troca.
Talvez ele seja um amigo para mim, mas será que eu sou um amigo para ele? E Jesus, nessa relação de amizade, ele faz a sua parte e oferece a parte do outro. Quando Jesus diz que nós vamos ser amigos dele se formos obedientes aos seus mandamentos, ele está dando para nós a oportunidade de corresponder a essa amizade. A agir em troca. O que é que a gente poderia fazer para Jesus para que ele olhasse e falasse, puxa, legal, esse é meu amigo mesmo, ele não precisa de nada. Mas ele diz, se vocês me obedecerem, vocês dão prova dessa amizade. Lembra João capítulo 14, versículo 31? Ele diz uma frase assim, contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Jesus amava tanto o Pai que obedecia ao Pai. Essa é a medida, a métrica de Jesus para a verdadeira amizade, para o verdadeiro relacionamento de amor. Eu amo o Pai. E como que eu demonstro isso? Obedecendo. Você me ama? Obedeça aos meus mandamentos, ele vai dizer. Então, Jesus não espera, se ele fez esse elo dele, o Pai, e nos envolveu, ele não espera de nós, nessa relação, nada menos do que aquilo que ele já faz pelo Pai. É esperado que nós façamos também por ele aquilo que ele faz pelo Pai, uma vez que nós somos inseridos nessa relação. Ele me ama, ele é meu amigo, dando a sua vida por mim. E eu sou amigo dele, obedecendo aquilo que ele me ordena. O amigo que ama, obedece os seus mandamentos. Ele diz isso, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E nisto a gente tem também garantia da presença de Deus. Porque obedecer a Jesus é uma relação, sim, de submissão, mas Jesus garante que essa amizade, ela é estabelecida aí que uma coisa grande acontece. Ele diz no capítulo 14, aí no verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha aí, se alguém me ama, o Pai o amará. Está envolvido nessa ligação. E viremos para ele e faremos nele morada. Jesus não é aquele amigo que deu 10 horas da noite, a mãe coloca a boca para fora do portão e fala, fulano, está na hora de entrar. E o amigo vai para a casa dele e você vai para a sua. Como ela em casa, né? O Juan tem 2 filhos, o irmão lá de São Bernardo, e estão sempre junto com os meus 2 filhos. Então os 4 são muito amigos. E quando chega a hora de ir embora, mas tem que ir embora, não pode dormir aqui. A verdadeira amizade implica com que você queira permanecer junto. E a garantia que Jesus dá é, eu vou dar minha vida por vocês, e isso eu não tenho dúvida, ele fez. Vocês me obedeçam, a amizade está feita, está estabelecida, aí não precisa dizer tchau, porque Jesus não vai, ele diz, eu fico e trago o Pai para ser seu amigo também. E o terceiro pilar em que Jesus estabelece essa amizade, versículo 15, a gente já leu. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O terceiro pilar dessa amizade é uma relação de transparência, de total transparência, de honestidade. Certo? Jesus, ele, à medida que foi ensinando os seus apóstolos, eles foram estreitando relacionamentos. Você não fica amigo de uma pessoa no primeiro dia que você conhece ela, mas isso se consolida, compartilhando tempo, conversas, e Jesus, por esse compartilhar com os seus apóstolos, não só de palavras, mas também de atitudes, ensinou para eles, revelou as coisas do Pai para eles. E nisso a amizade se estabeleceu. Então, foram 3 pilares aqui. Verso 13, 14 e 15. Um gesto de amor genuíno, uma postura de total obediência da nossa parte e uma relação de transparência. Não foi uma substituição na relação deles. Quando Jesus diz, não vos chamo mais servos, mas agora eu chamo vocês de amigos, isso é um aprofundamento, não uma substituição. Jesus não tirou a condição de servos e agora nós somos só amigos. Nós somos servos, mas agora num nível mais profundo. Uma intimidade que se mostrou agora
mais profunda. Para isso fica muito claro da gente entender, pensa na relação de senhores e escravos naquela época. O senhor, o dono, a pessoa que tinha terras, que tinha posses, que tinha o plantio, ele morava na casa. E o escravo morava fora, trabalhava no campo. Não havia muita proximidade do servo e do senhor. Cada um vivia a sua vida e até em muitos casos a gente vê nas escrituras que o escravo ele temia o seu senhor. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que nós recebemos um espírito agora não para viver mais atemorizados, mas agora somos filhos. Porque o escravo muitas vezes tinha medo do seu senhor. Jesus, em algumas parábolas, ele vai dizer que um dos seus servos não se esforçou e não multiplicou o talento, e é o que aquele servo vai dizer: eu sabia que você é homem severo, que colhe o que não plantou, não é? Então havia essa relação de medo, de distanciamento entre o escravo e o seu senhor. Mas o que Jesus está fazendo agora com a gente, quando ele diz, não chamo mais vocês de escravo, mas agora eu chamo de amigo, o Senhor saiu da casa e veio conversar com os escravos. Eu não sei se você já assistiu, isso me ocorreu agora, tem um filme que chama O Menino do Pijama Listrado, eu acho que se passa naquela época do nazismo, dos campos de concentração, e duas crianças fazem amizade, só que um é um judeu que está dentro do campo de concentração e o outro é filho de uma família, de um pai ali que é militar, nazista, e eles acabam fazendo amizade sem conhecer tudo isso que estava ali por trás da guerra, não é? Ali aquele menino, ele acaba entrando no campo de concentração porque ele quer ficar junto com o outro e vai viver lá a vida do outro, né? Mas a vida deles era completamente diferente. Na relação de escravos e senhores, imagina que Jesus é o filho do Senhor e você é o filho do escravo e você está lá no campo, lá fora, seu pai trabalha, ele é escravo e você está lá, você não tem acesso à casa. Mas o filho do dono veio brincar lá no campo e ele encontrou você. E lá vocês fizeram amizade. Só que todo dia à tarde, Jesus voltava para casa e você ficava lá no campo, com saudade do seu amigo. E agora o que Jesus vai dizer é, eu não chamo mais você de servo, agora você é meu amigo. Então, nós não deixamos de ser escravos, e nem os apóstolos deixaram de ser escravos, servos do Senhor. Mas essa relação se tornou profunda, se tornou amizade. E isso, para nós, vai dar total sentido num texto que todo mundo conhece. João capítulo 14, versículo 2 e 3, quando Jesus diz assim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque tem lugar para você lá. Você que está no campo, você que é escravo do Senhor, que está aqui para servir Ele vai dizer, espera um pouquinho, eu vou lá falar com o meu Pai, tem quarto sobrando lá e eu vou levar você para morar lá dentro comigo na casa. A relação de Jesus com os seus apóstolos agora ela se aproxima e então eles se tornam amigos. Não foi uma substituição, foi um aprofundamento. Ser amigo de Jesus vai implicar agora em responsabilidades. Já que a gente se tornou amigo, então eu vou ter várias responsabilidades agora. Uma delas, sabe qual que é? Se eu sou amigo de Jesus, eu vou acabar sendo amigo de todos aqueles que ele chama de amigo. Não sei se nós como cristãos, geralmente, ou devemos ser pessoas neutras, né? No trabalho, eu trabalho com um cara e ele fala assim, pô, você trabalha com aquele cara não vale nada. Eu falo, mas eu não tenho nada contra ele, né? E o outro fala a mesma coisa do outro. E você fica no meio dessa inimizade. Esse não gosta daquele e eles querem que você tome partido nessa relação. Mas com Jesus não é assim. Na relação de amizade que nós estabelecemos com Jesus, ganhamos não só ele como amigo, mas todos aqueles que ele chama de amigo. Eu posso medir as minhas amizades pelo tempo que eu invisto com esses amigos de Jesus, com vocês. Quem são os meus amigos além de Jesus? Amigos passam tempo juntos. Não dá para ser amigo
dos meus irmãos se eu não passar tempo com eles. Não dá para ser amigo de Jesus se eu não passar tempo com ele. A gente sabe que a amizade, Tiago vai dizer no capítulo 4, verso 4, que a amizade, quem se torna amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Né? Mas o que é ser amigo do mundo? Ser amigo do mundo não é andar com as pessoas do mundo. Jesus foi, inclusive, confundido como um amigo do mundo. Diziam para ele, você come com publicanos e pecadores, você é amigo deles, porque você está toda hora com eles. E Jesus estava realmente. E era amigo dessas pessoas realmente. Mas não porque absorveu o que aquelas pessoas faziam. Porque isso é muito diferente. A amizade que Tiago fala aqui no capítulo 4 é aquela amizade que você compactua com o que o outro faz de errado. E não é essa a atitude de Jesus. Jesus não agiu como os publicanos e as pessoas com quem ele andou. Mas Tiago fala de ser adepto, concordar, andar de mãos dadas, ser participantes. Então nós somos amigos entre nós. E temos amigos aí fora. Mas não amigos no sentido de que nós daremos as mãos para as práticas dessas pessoas. Isso é se tornar amigo do mundo, amar o mundo e as coisas desse mundo. Mas nós vamos andar com essas pessoas para que elas conheçam Jesus e se tornem também amigas dele. Às vezes a conveniência nos leva a ser amigos do mundo. Falando sobre essa questão de amizade. Às vezes a gente aceita andar com pessoas sem valor porque elas têm alguma coisa para me oferecer ou para me beneficiar. Às vezes você está disposto a ir contra os seus valores para bajular o seu chefe, que pode te dar uma promoção, um cargo ou preservar o seu emprego. Então ele faz piada suja e eu dou risada. E não é essa a relação de amizade que Jesus quer ter com a gente. Ele maltrata os outros funcionários e eu concordo, porque é conveniente. E eu firmo uma amizade que não é de acordo com essa que Jesus está nos ensinando. Eu posso medir as minhas amizades também por aquilo que eu estou disposto a compartilhar. Com quem você compartilha as suas informações? Quem sabe mais sobre a sua vida? Tem pessoas que eu conheço que os amigos conhecem mais sobre ele do que a esposa. Como que pode? Como que pode as pessoas com quem eu não convivo me conhecerem melhor do que o meu cônjuge? Será que eu tenho segredos que a minha esposa não conhece? Porque, pelo menos para mim, a minha esposa é a minha melhor amiga nessa terra. Se eu tenho coisas que eu confesso aos outros, eu não sou capaz de confessar para minha esposa, talvez eu ainda não entendi o que significa amizade. E vai ficar difícil desenvolver essa amizade com Jesus. Sabe, você poder realmente chegar na sua esposa e compartilhar as suas lutas, as suas dificuldades. Eu, quando me tornei cristão, por muitos anos, tive uma luta muito grande com pornografia. Muito grande. Eu tentava, eu não conseguia. Passava um tempo, eu ficava firme, depois eu estava lá de novo, assistindo aquelas coisas. E sabe o que foi que me curou? Quando eu sentei com a minha esposa e falei para ela, eu preciso da sua ajuda. Porque eu tenho assistido essas coisas, e isso faz mal para mim, para você, para a nossa relação e para a nossa relação com Deus. E ela orou por mim. E isso traz cura. E às vezes nós chamamos os nossos irmãos de amigos, mas quem sabe mesmo da minha vida é a pessoa que trabalha comigo, não é o irmão do lado com quem eu congrego. E aí vai ficar difícil a gente conseguir desenvolver entre nós a amizade que Jesus quer ter conosco. Eu queria falar de 4 marcas que devem estar presentes nas nossas amizades como amigos de Jesus. Eu e você somos amigos dele. Nós temos um amigo em comum. Essa é a primeira marca da nossa amizade. Às vezes você chega num lugar, que nem eu cheguei aqui, poxa, eu não conheço muitos de vocês. Estou vendo vários pela primeira vez. Mas por que a gente se abraça, sorri, dá um glória a Deus? Porque nós temos um amigo em comum, Jesus. E isso nos une. Essa é a primeira marca da nossa amizade. A segunda é que nós precisamos passar tempo com os nossos irmãos. Lembra de Abraão? Acho que não dava para falar sobre amizade com Jesus. Lembra que isso tudo está no contexto daquela parábola da videira.
Jesus acabou de pronunciar ali no começo do capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Qual é o tema desse encontro? Está ali? Não é? Vão e deem fruto. E o que Jesus diz que é necessário para que a gente dê fruto? Esteja ligado a Ele. Ser amigo de Jesus não é o fruto dessa relação. Ser amigo de Jesus não é o fruto. A amizade com Jesus é a semente. A amizade com Jesus é onde começa a possibilidade de frutificar, porque sem Ele nada podemos fazer. Então eu preciso ser amigo de Jesus para ter a expectativa de frutificar. Então essa palestra entra bem aqui no começo, porque vai ser impossível eu querer frutificar se eu não for amigo de Jesus. Seja um bom amigo para Ele, então. Seja um bom amigo para Ele, seja um bom amigo para os amigos dele, que são os seus irmãos. Transborde sua amizade com Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Como pode ser amigo de Jesus e não ter amizade com o filho, com a esposa? Como posso ser amigo de Jesus se eu não tenho amizade com os meus irmãos, às vezes com aqueles que trabalham comigo no ministério? Como posso ser amigo de Jesus se eu não tenho amizade com as pessoas que estão próximas de mim? As pessoas precisam notar que somos amigos de Jesus. E como que elas vão notar? Jesus vai dizer, porque a sua vida vai mudar. Não tem como ser amigo de Jesus e ser a mesma pessoa. A amizade com Jesus transforma. E as pessoas vão olhar de longe e vão dizer, como falaram da igreja no princípio, aqueles ali são como ele, são imitadores dele. Invista tempo com ele. Essa é uma outra necessidade para que a gente possa produzir. Invista tempo com Jesus. Se amigo é aquele com quem eu passo tempo, se amigo é aquele a quem eu me dou, então nós precisamos dar nossas vidas para Jesus. Precisamos entregar e dedicar as nossas vidas a Jesus. Lembre-se que todas as iniciativas foram dele. Ele desceu do céu, se esvaziou da sua glória, se fez homem, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte. Foi ele que começou, não fui eu. Na conversa, ele disse que eu sou amigo, não fui eu que disse isso primeiro para ele. E ele tem reservado momentos felizes para passar conosco. Quando você era pequenininho e fazia a sua festa de aniversário, quem que você queria que papai e mamãe convidasse? Os amigos. Pai, aquele lá não pode faltar. Pai, aquele ali, não deixa ele não. Mandou um convitinho lá. Às vezes o meu pequenininho chega em casa com um cartãozinho na agenda da escola, o amiguinho está convidando para ir na festa. E ele quer ir. E Jesus diz, no capítulo 17, 24, Pai, a minha vontade é que aonde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. A vontade de Jesus é que a gente esteja perto dele, lá onde ele está sendo glorificado. Não é que a gente esteja distante, mas é que a gente esteja perto, como verdadeiros amigos. Quanto do meu tempo, quanto do seu tempo você tem dedicado a esse amigo? Outra coisa necessária para que a gente produza fruto, e essa é a última, corresponder às expectativas dele. Eu preciso corresponder às expectativas de Jesus, porque como a gente já falou, a amizade com Jesus é uma via de mão dupla. Vai e volta. Ele faz a parte dele e eu faço a minha. Não depende de mim, ele quer, a iniciativa é dele, mas para que eu seja esse amigo que ele espera, eu preciso corresponder a essas expectativas.
e Ele espera que a gente imite Ele. Ele disse nesse contexto todo, eu vos dei exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Ele diz isso logo depois de lavar os pés dos seus discípulos no capítulo 13. Nós estamos interessados nas mesmas coisas de Jesus. Eu ando com Ele. Logo, minhas escolhas, minhas prioridades, tudo aquilo muda. Porque a nossa tendência, quando a gente se associa a um grupo de amigos, é agir como essas pessoas. Então, já que Jesus é o nosso amigo, que as nossas tendências, as nossas prioridades, os nossos interesses possam ser também propensos àquilo que é interessante a Jesus. Porque é muito alegre, com certeza, andar com Ele. Jesus é quem afirma essas palavras. Ele tem o objetivo de ser o nosso amigo. Nós temos possibilidade de corresponder a essa amizade. Somos os servos que Jesus quer levar para morar na casa do Senhor. Você é um escravo que está lá no campo e o filho do seu dono chegou lá e fez amizade com você e agora ele falou, quer deixar essa vida, quer deixar esse campo, esse calor, esse sol, esse trabalho, a necessidade, a escassez, quer deixar tudo isso e vir morar comigo lá na casa do Pai, sentar comigo naquela mesa, comer daquele banquete? Você vai aceitar ou você vai rejeitar? Tinha uma pergunta para a gente desenvolver a respeito desse tema, e ela dizia assim, sob a perspectiva de um obreiro, como você desdobraria esses presentes? No caso aqui, a amizade com Jesus. No olhar de um obreiro, como que você abre esse presente nessa possibilidade de ser amigo com Jesus? Eu tomei 2 decisões. Eu vou investir tempo com Ele, porque amigo requer o nosso tempo. E eu vou ser obediente e corresponder às expectativas dele a meu respeito. E você? Quais escolhas você vai fazer em relação à sua amizade com Jesus? Que Deus te abençoe.